Oi, meus amores, olha só, pega lá o teu livro de história e vamos lá começar a nossa aula. Lembra da nossa última aula? A gente estava falando sobre atividade econômica e tecnologia na antiguidade. Foi aí a gente falou um pouquinho sobre as novas profissões que surgiram ao longo do tempo, ciência e tecnologia, controle de aproveitamento dos rios, tecnologia e comércio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, ainda em relação à tecnologia, a construção de pirâmides e templos. Isso tem a ver com tecnologia, Tia? Com certeza, né? A tecnologia que muitas pessoas hoje gostariam de fazer pirâmides como essa e não conseguem, né? Uma tecnologia muito antiga. Então vamos abrir aí a página 102, que está mostrando aí, né? Na 100 e alguns monumentos, algumas tecnologias e pirâmides também na página 103. Vamos começar a ler, acompanhando a nossa leitura, né? No Egito Antigo, a construção de pirâmides e templos. No Egito Antigo, as pirâmides elas foram construídas para abrigar os corpos dos faraós, estão lembrados, né? E sacerdotes, considerado deuses e superiores aos homens comuns, né? Os faraós. A maior pirâmide de Quéops, ela foi construída há cerca de 5.000 anos e tem 147 metros de altura, né? A Quéops. Você já imaginou como as pirâmides egípcias elas foram construídas? Então, naquele período, a maioria das ferramentas que utilizamos hoje nas construções não existiam, claro, né? Bom, também não havia produtos como concreto ou guindastes e caminhões que levassem um material pesado. As pirâmides elas foram construídas com imensos blocos de pedras que pesavam toneladas. Elas eram carregadas pelos escravos e servos em trenós feitos de madeira. Então, quem se via era os escravos realmente, né? Os servos. E arrastados pelo deserto. A gente vê muito isso, né? Até a novela que passou agora há pouco, né? Os 10 Mandamentos e filmes do Egito Antigo, que a gente vê muito isso, as construções de pirâmides levando todo aquele peso, né? As construções, elas levavam décadas para serem construídas. E envolviam milhares de trabalhadores. Mas ainda não se sabe ao certo como as pirâmides foram erguidas. Algumas teorias elas afirmam que os blocos eram levados por meio de rampas de madeiras e alavancadas por cordas. O que se pode afirmar é que o conhecimento matemático e de engenharia foi muito importante para essas edificações. Com certeza, né, gente? Aí a gente tá vendo aí os templos da Grécia Antiga também, né? Tem a imagenzinha aí, né? As ruínas de Partenon, no templo da homenagem à deusa Atena, na Grécia, 2017, tem aí a foto. Então, na Grécia, os templos eram considerados a moradia terrena dos deuses, olha só. Eles abrigavam a estátua dos deuses a que se dedicavam, mas não era local de culto, tá? Só de moradia, que eram feitos em geral na parte de fora do edifício. Essa construção chamava a atenção pela sua generosidade, pelo equilíbrio de suas formas. O Partenon, em Atenas, é o mais famoso templo da Grécia. Ela foi construída em mármore no século V a.C. em homenagem a Atena, deusa da sabedoria, da justiça e das artes, e protetora da cidade. Dentro dela havia uma estátua de 11 metros de altura, da deusa grega, tá? Então, era lá que fazia lá nos templos. Então, como as pirâmides eram construídas para abrigar os corpos, né? As pessoas já estavam mortas, de faraós e sacerdotes, que para eles não eram homens comuns, né? Eram praticamente deuses. Os templos também, né? Mas aí eram imagens de esculturas, mas não se adoravam lá dentro, do lado de fora. Era só para ter um local para construir para colocar lá os deuses deles, né?
Já a gente no sétimo aqui, a gente observa a imagem, a gente vai observar a imagem e responder as questões na página 103, né? Então, olha só aqui na página 103, a gente vai observar essa imagem aí de um rosto, que é vista da esfinge da pirâmide de Khéfren, é outra pirâmide, complexo de Gizeh, próximo à cidade de Cairo, no Egito, em 2016. A esfinge de Gizeh, ela também desperta a curiosidade sobre a sua construção. Ela mede mais curiosidade sobre a sua construção. Ela mede mais de 70 metros, gente. Ela era muito grande. Ela ainda existe, né? De altura e é feita de pedra calcária, tá? Um rosto de pessoa e bem interessante. De que material foi feita as pirâmides egípcias? Aí você vai responder, porque a gente acabou de ler isso. Como as pirâmides foram construídas? Aí também tem agora, a gente acabou de mencionar. No oitavo, aí tem assim: vamos construir um modelo de uma pirâmide? Pesquise em livros ou na internet a imagem da formação sobre uma pirâmide do Egito Antigo, com base nesses dados. Aí tem letra A, projeta os desenhos de sua pirâmide como um arquiteto faria, e planeja como ela será, quais as medidas devem ser feitas, ter a base e os lados. Aí depois, na letra B, você vai pensando como um engenheiro, escolha o material que você vai trabalhar, papel, sulfite, cartolina, papelão, que você tiver, né? Pense se usará cola, bastão ou cola quente, ou se será necessário o uso de tinta. E depois execute o projeto e construa uma pirâmide. Você poderá decorar a sua pirâmide no final do trabalho. Então, olha, gente, trabalho bem legal para vocês desenvolverem de arte aí. Constrói a pirâmide de vocês e posta aí pra gente ver. Todo mundo quer ver da aula, hein? Bora lá. Vamos para a página 104 e 106, que vocês vão fazer também a atividade, ok? O que você aprendeu? O que é que nós aprendemos nesse capítulo? A gente aprendeu que as sociedades, ao longo do tempo, elas construíram diversos saberes. E esse conjunto são chamados de patrimônio cultural, não foi isso? O que a gente aprendeu mais? Que desde a construção dos primeiros grupos humanos, existem diferentes sistemas de crenças religiosas. Por exemplo, é importante entendermos e respeitarmos diferentes crenças. Então, lembrar daquela aula, né? Teve diferentes construções religiosas. A gente aprendeu também que existem várias religiões no mundo. Algumas têm a mesma base de crença, com ritos comuns, outras não. A gente aprendeu também que a concepção da infância e o papel atribuído às mulheres se alterava ao longo do tempo em diferentes sociedades, né? Dependendo, na Mesopotâmia, exemplo, na Grécia ou no Egito Antigo, mudava. Estão lembrados, né? A gente aprendeu também que os povos na antiguidade tinham conhecimentos matemáticos, astronômicos e de medicina, que foi esse último capítulo que a gente estudou agora. A gente deu uma englobada em tudo, né? E agora a gente vai responder. Lembra que não foi só sobre essa aulinha de hoje, mas as antecedentes também. Qualquer coisa, volta lá no assunto. Aí vocês vão respondendo primeiro, classifica os itens de acordo com a legenda abaixo. Aí tem número 1, hinduísmo, número 2, budismo, número 3, cristianismo, número 4, judaísmo e número 5, islamismo. Então, lembrar daquela aula falando sobre as religiões diferentes, tá? Então, tá aí. A gente vai tentar colocar o número de acordo do que se pede. Então, Brahma, Vishnu, Ganesh são desde que religião. Se você acha que é hinduísmo, aí bota 1. Se acha que é budismo, bota 2. Se acha que é cristianismo, 3. Se é judaísmo, 4. Ou se é islamismo, 5. Tá bom? É por aí. Então, letra B. Os seguidores dessas religiões consideram Jesus, Cristo, o enviado de Deus. Qual é da religião? Bota um número, tá, gente? Letra C. A base da doutrina dessa religião está no reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo. Se assim eu ficar na dúvida, volta no assunto, porque lá está escrito tudo direitinho. Letra D. A religião que surgiu por volta dos anos de 610, com o profeta Maomé. Bota lá, vê lá, se é islamismo, judaísmo, cristianismo. A Bíblia é um livro sagrado dessa religião. Essa tá super fácil, viu, gente?
A Torá é o livro sagrado dessa religião, muito fácil também. A religião fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Qual é? Aí você vai dizer se é o hinduísmo, se é o budismo, se é o cristianismo. O Alcorão é o livro sagrado dessa religião. Super fácil também, porque cada religião segue a sua regra de fé e prática, né? Então, vamos lá na página 105 para a gente concluir esse assunto. Lê o texto abaixo e responda as questões. O aprendizado na escrita, muito importante. A escrita, está sempre mencionando isso, tá? A escrita naquela época. Então, vamos lá. Página 105. Os aprendizes da escrita que ingressavam na escola por volta dos 5 anos, eles deveriam aprender a escrever e a ler e a realizar pequenos cálculos por volta de 5 anos. O treinamento era aplicado por professores, escribas, profissionais e sacerdotes que não se encontravam a serviço do culto templário. Incentivava-se a cópia de textos úteis para instruí-los sobre sua conduta e o modo de vida. Como suporte para essas cópias, jovens estudantes empregavam lascas de calcário ou fragmentos de cerâmica. Raramente teriam como praticar a escrita em um papiro, visto que se tratava de um material caro e de difícil confecção. Aí tem a fonte aí mostrando, né, Santos e tal, a formação dos escribas, dos egípcios. Tem um ano aí o Jornal Informativo de História Antiga, do Rio de Janeiro, do século XVIII. E o ano 2001, né? Maio, abril, junho de 2001. A ilustração representada é um menino aprendendo a escrever no Egito Antigo, tá? Então, bem interessante a foto, que é o menino aqui aprendendo a escrever no Egito Antigo. E em cima desse textozinho aí que a gente leu agora, que é bem interessante, o menino sai e vai estudar. Esses professores são pessoas bem orientadas, pessoas que não estão trabalhando no templo, mas ele vai lá aprender a estudar. Com que idade os alunos devem entrar na escola? Já respondemos agora. Quem eram os professores? Muito bem, vai lá. Quem era? Se era escriba, se era fariseu, se era profissional, se era sacerdote, se era faraó. Vai lá no texto e procure responder. Como os alunos treinavam a escrita? Era com papiro? Não, não era com papiro, que era muito caro. Eles copiavam aonde? Aí vai lá testar. E no terceiro, ao longo da história, as sociedades elas produziam conhecimentos e técnicas que continuam a ser utilizadas ou foram aprimoradas. Identifique 2 técnicas de conhecimento que herdamos do patrimônio cultural da antiguidade. Então, teve várias técnicas ao longo do tempo. E tivemos várias que continuou e foram aperfeiçoadas, né? Como a matemática, como a astronomia, né? Conhecimento de filosofia, de medicina, técnicas de construção e outros, né? Tem vários, né? Já estou ajudando vocês aí. Vamos também para a página 106 e para a página 107, porque tem atividade aí para a página 106 e 107, ok? Aí a gente vai preencher a cruzadinha de acordo com a informação a seguir. Olha a cruzadinha. Tá aí a cruzadinha. Minha cruzadinha está pronta. Eu não quero nem que vocês vejam a minha cruzadinha. Minha cruzadinha está pronta. Mas tem aqui para a gente fazer. Então, olha só. Tem a pergunta e vocês vão responder. Letra A. Prática egípcia que construiu para conhecimento da medicina. Então, que prática é essa? Muito fácil, gente. É aquela prática quando a pessoa já está morta. E aí, ó, eles passavam, né, lavavam um copo, tiravam aqueles órgãos de dentro. Como é o nome? Vai lá, muito bem. Se vê muito nos filmes aí de múmia, já estou ajudando. Na letra B, escola suméria, na qual os meninos aprendiam matemática e astronomia. Como era o nome dessa escola? Letra B. Bora lá? Tem que procurar, tá? Senão não vou dizer tudo, não. Na letra 6, prática milenar na Índia. Que prática é essa? Na letra C. Então, até hoje o pessoal faz... já ajudei, né? É isso mesmo, começa com a letra I.
Na letra D, foram comerciantes e construíram grandes embarcações. Na letra D. Tá bom, vê lá o que é. O que é que foi? Foram os egípcios, foram os fenícios, foram os gregos, tá? Então vai lá. Tô dando dica com a letra E. Na letra E, cidade que os meninos eram treinados desde os 7 anos para a guerra. Na letra E. Que cidade é essa, gente? É Atenas ou Esparta? Bora lá. Na letra F, pensador grego que se destacou pelo conhecimento do corpo humano. Essa tá super fácil, gente. Tá? Super fácil mesmo, tá? Ele começa com a letra H. Não vou nem dizer o nome dele. Aí no quinto você vai observar a imagem e responda qual é a profissão retratada na pintura, tá certo? Então essa profissão ela não existe mais, tá? Eu falei muito isso na outra aula. Então vê aí, ó, detalhe de pintura do Egito acerca tremendo na tumba de Tebas, no Egito. Então que profissão é essa, gente? Vocês vão me dizer que tá lá na tumba e eles têm a profissão. Agora no sexto, imagine que você viveu em uma cidade da antiguidade, faz de conta, há milhares de anos. Como era a sua moradia? Sua alimentação? Em que você trabalharia? E quais seriam suas formas de lazer? Elabore uma história em quadrinhos, contando como era o seu dia a dia. Use lápis de cor ou de cera para colorir e faça balões para as falas dos personagens, se achar necessário. Muito bem, então lembrado, né? Português a gente trabalhou tirinha e super fácil aí. Não coloca nada que seja fora do contexto não, gente. Qualquer coisa, vai lá no contexto, vê lá a formação das casas como eram, a alimentação como era, o lazer, a moradia. Tem até brinquedos que a gente mostrou também naquela época. Então vai lá e responde. Quero ver vocês fazendo aí. E por último tem uma atividadezinha aí que era para fazer em sala presencial. Só que não, como não dá para você fazer essa atividade em casa, junto, dividindo aí o grupo familiar. E aí você pode até ser o mediador da brincadeira, porque você já estudou história, já está conhecendo. E a brincadeira como se dá, na página 108. Tem aqui a brincadeira, né, como a professora falando. Eu achei bem legal, me deu água na boca, deu vontade de fazer com vocês no presencial. Mas dá para fazer também. Então, ó, é um jogo da hora de testar o seu conhecimento e desafio. A história, ela deve ser... A turma se divide em duas e terão de adivinhar, por meio de mímica, o desenho, qual o povo da antiguidade está sendo representado. Aí você vai desenhar alguma coisa dos fenícios, dos egípcios, dos gregos, ou né, uma múmia, aí vai ter que saber de onde é. Então vai ser bem interessante. Dá para fazer até com o pessoal em casa. Olha, vou fazer aí, né, dá a dica, bota o nome do povo, né, se é fenício, se é grego, bota o nome de vários e aí você vai fazendo a mímica ou desenhando e vai dizer, esse é um povo grego, esse é um povo fenício, esse é um povo, né, do Egito Antigo. Então vai lá. É bem legal. Então, aí começa a brincadeira, manda o seu primeiro representado pela frente, a pessoa escolhe a mímica, vai ver se a pessoa acerta. Então, bem legal esse jogo. Então, faz aí, filma, manda pra gente, que eu quero ver quem acertou, quem jogou, quem da família, porque assim, é bem legal. Aí, por hoje, a gente vai ficando por aqui. A nossa próxima aula vai falar um pouco sobre herança cultural. Mas vamos dar uma paradinha, porque tem bastante atividade para fazer. A gente fez um resumão de tudo, não foi? Começamos nossa aula na página 102, atividade na página 103, 104, 105, 106 e 107. E tem essa brincadeira aí bem legal e divertida para aprender brincando, ok? Beijinho para vocês, até a próxima aula. Não esquece de postar para correção, certo? Fiquem com Deus.